o que é uma revelação particular, como a igreja lida com uma revelação particular e como nós, fiéis católicos, devemos, então, estar diante de uma possível revelação particular. Vamos começar falando por isso, para depois a gente entrar propriamente dito no tema. Ok, Eric. Olha, primeiro que, como o próprio São Paulo dizia, que de diversas formas Deus falou conosco. E na plenitude dos tempos, falou através de seu Filho. Cristo é a plenitude da revelação. E se nós entendemos que Cristo é a plenitude da revelação e as Sagradas Escrituras, que são chamadas de a revelação por excelência, ou melhor dizendo, que é chamada da revelação por excelência, nós sabemos que terminou com São João Evangelista. E o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse em grego, em português traduzido quer dizer exatamente revelação. Então, com este livro, a revelação propriamente dita, tudo aquilo que precisávamos ouvir, receber, escutar do Senhor, foi nos dado e entregue à igreja. Muito bem, ao largo dos tempos, ao largo dos séculos, Deus permite por misericórdia, aliás, não permite somente, Deus, por misericórdia, vem nos recordar através de alguns instrumentos, e aqui nós temos a Virgem Santíssima em primeiro momento, ou alguns santos videntes em outros instantes, aquilo que é essencial da sua mensagem, Eric, é essencial da revelação propriamente dita. Ok. Portanto, elas estão na esteira da revelação normativa, da revelação solene de Deus, que são as Escrituras, mas não vem acrescentar nada novo, vem a recordar. Elas não acrescentam um novo dado de fé, algo que ainda não sabíamos, ou assim por diante. Não, elas sempre vêm a recordar aquilo que Deus já nos tinha ensinado, vou dizer de uma maneira mais simples, viu? Por sua palavra, a palavra de Deus, e que muitas vezes vinha caindo no esquecimento. Sobre o valor de uma revelação particular. A igreja é mãe e mestra, como lembrava São João 23, mãe e mestra. E como mãe e mestra, a igreja permite que aconteça um acompanhamento dessas revelações particulares, de manifestações do Senhor à vida de determinados instrumentos que Ele escolheu para serem portadores de uma mensagem que recorde a sua verdade, que recordem a sua palavra. E essas revelações vão ser acompanhadas, num primeiro momento, pela igreja local, pelo bispo do local onde elas estão acontecendo. Então quer dizer, Padre Wander, que sempre que há notícias de um possível fenômeno, seja ele relacionado com a Virgem Maria, com algum outro santo, ou com alguma espécie de relação com o sobrenatural. Alguma mensagem de Deus. Alguma mensagem de Deus. Alguma mensagem de Deus, Ok. bem simplesmente. Quando existe a notícia disso, primeiro a investigação se trata na diocese mesmo. Na própria diocese. Ok. Porque onde está o bispo, ensinava Santo Inácio de Antioquia, está a igreja. Certo. Então é ali, num primeiro momento, o bispo, que é a igreja ali, ele deve acompanhar, deve ir entendendo. E podemos aprofundar, Eric, mas a primeira realidade está de acordo com a palavra de Deus? Essa revelação particular. Está de acordo com o que a igreja ensina, a sua sagrada tradição, o seu sagrado magistério? Já que nós somos Bíblia, tradição e magistério. Está produzindo frutos de vida nova e de conversão? Está levando as pessoas a uma vida de comunhão com Deus e comunhão entre elas mesmas, entende? Ok. Comunhão com Deus e comunhão entre elas mesmas mais intensa. A igreja vai observando tudo isso. O primeiro processo é local, mas nunca a última palavra, viu? Sempre acaba tendo o aval da igreja, vamos dizer assim, da sede da nossa igreja, né, que é o Vaticano, e é onde nós devemos sempre recorrer nesses casos, não é isso? Então, desde o início, Pedro, no que tange a fé e a como viver pela fé, a fé e aos costumes, a última palavra de Pedro. Certo. Então, esgotado o processo de averiguação, de acompanhamento no próprio local onde tudo está se dando através do bispo, ele encaminha todo esse processo a Roma, e Roma vai concluir os estudos, podendo pedir mais elementos, podendo pedir mais provas, podendo pedir mais dados, ou dando já por suficiente, por mais do que necessário, e aí se pronunciando ou não. É isso que é importante dizer, Ok. viu, Eric? Não obrigatoriamente. Talvez a igreja vai deixar que aquilo ainda leve mais um tempo, amadureça mais, que as coisas vão se tornando mais evidentes, até que, enfim, quando se pronunciar, aí sim, se pronuncia pró,
A revelação particular está acolhida como devoção, como realidade que reafirma o valor único da palavra de Deus, da revelação, das Escrituras, da tradição e do magistério. Se a igreja disser não, isso não vem de Deus, Roma locuta, causa finita. O Papa falou, assunto encerrado. Então, rapidamente, só para a gente terminar esse assunto, claro. Alguns exemplos de revelações particulares, a gente poderia citar, por exemplo, Fátima se trata disso? Sim. Lourdes se trata disso? Sim, se apoia sobre as revelações, as aparições de Nossa Senhora, são os casos mais conhecidos em todo o mundo, particularmente as mais difundidas nos últimos séculos, né? Quer dizer, Paris, La Salette, Lourdes e Fátima. São revelações particulares. E quando se trata, por exemplo, da própria pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, para dar um exemplo, Santa Faustina Kowalska, com a instituição da festa da Divina Misericórdia. Exatamente. Na mesma, vamos dizer assim, no mesmo segmento do que aconteceu com Santa Margarida Maria, ok? É sobre Nosso Senhor, mas é uma revelação particular, porque tudo que se deu, Eric, é importante que você que nos acompanha tenha isso claro, tudo que se deu depois do Apocalipse de São João é revelação particular, não mais universal. Até porque com a morte do último apóstolo encerra a revelação oficialmente, né? Excelente, exatamente isso. Com a morte do último apóstolo, o ciclo da revelação está concluído.